Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é dicas de suplementos para emagrecer. Solta a vinheta aí. Bom, o tema de hoje a gente vai trazer realmente algumas dicas, na verdade não de suplementos específicos, né? Esse, aquele. Acho que a ideia aqui, né, pessoal, é trazer mais uma abordagem um pouco mais macro dos suplementos que ajudam nesse processo, tanto com o objetivo de ajudar na queima de gordura, de emagrecimento, e do outro lado também que ajuda a nossa saciedade para a gente conseguir manter nesse plano, né? O primeiro que eu queria trazer é de fato os termogênicos. Rosa, se puder e Thaís me ajudar nessa troca de ideia, porque é considerado qualquer produto que tem uma geração de calor, né? E que vai ajudar no nosso processo de lipólise, são termogênicos, correto? Sim. E como é que ele... Lógico que ele não é milagroso, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Na verdade, isso que você falou, ele é termogênico, ele vai aumentar ali a produção de calor, só que ele vai auxiliar na quebra. Ele vai te dar um pouco mais de disposição, ele vai mascarar um pouco a questão da fadiga. Não necessariamente ele vai fazer com que você queime essa gordura. Ele vai auxiliar nesse processo. Então é um conjunto de tudo, não é só apenas o termogênico. Exato. Suplementos, a gente sabe, são complementos de alguma coisa que você vai fazer. Então, treino, dieta, o termogênico em si, os nacionais, pelo menos. A maioria dele tem ali uma porcentagem de 400, mais ou menos, miligramas de cafeína. E alguns outros ativos naturais, tipo gengibre, pimenta, essas coisas que têm essa ação termogênica também. Então, assim, a gente que faz a utilização do termogênico dentro de uma academia, a gente utiliza geralmente num cardio em jejum ou antes de um cardio, enfim, para potencializar um pouquinho essa ação. A gente sabe que é um suplemento, né? Então, não vai fazer todo o processo, mas ele ajuda bastante. Se a gente for parar para pensar, em gasto calórico é mínimo, assim. Sim. Por exemplo, você está fazendo uma esteira ali, 300 calorias você está perdendo. Um termogênico vai te auxiliar em mais umas 50, talvez. Então, assim, ele vai contribuir, mas não é o principal. Então, a gente sabe que o básico tem que ser muito bem feito, a alimentação, treino correto e o cardio. E geralmente o que é utilizado são as cafeínas mesmo, né? E aí, conforme a gente já tinha dito, precisa ter um pouco de cuidado com relação ao consumo desses suplementos termogênicos, principalmente para quem tem algumas restrições, né? Quem tem doença cardiovascular, hipertensão. Então, todo cuidado é mínimo, assim, para o consumo. E tem que saber as quantidades corretas também, que pode variar entre 3 a 6 gramas por quilo de peso. Gente, consumo exacerbado de cafeína é perigoso. Exatamente. Não dá. Para quem tem ansiedade também, é muito importante a gente ressaltar que esses componentes também vão potencializar a ansiedade, junto com medicações que você toma também, não é tão seguro. Então, consulta um profissional, vê se tem a necessidade de fazer uso e se você pode também. Exatamente. Legal, porque eu vejo que muita gente parece que eu compro um remédio na internet, quando você entra na academia, sei lá, esses nipo, algumas coisas, tem bastante, né? Uhum. E de vez em quando, talvez a pessoa ache que só aquilo ela vai perder quilos e quilos de gordura e é negativo, tem que fazer essa parte, né? Então, para ficar claro para a nossa audiência, eles ajudam no processo, né? Na quebra de gordura, não na perda. Para perder, vai depender da gente ir lá bonitinho, fazer uma esteirinha, vir aqui todo dia. Restrição calórica. E como ele tem essa ação termogênica, também a gente transpira mais. Então, acaba dando a sensação que você está perdendo mais por conta do uso da medicação, do suplemento. E não é só isso. E não é pelo suor. Exatamente. Mas a gente tem as pessoas que acabam de entrar, tem essa percepção, porque está suando mais, está perdendo alguma coisa. E não é só isso, é só uma reação do corpo ao processo que você está desenvolvendo. Não tem nada a ver com perda de gordura, nem nada disso. Exatamente. Bacana, eu acho que o termogênico ele ficou muito claro, então, né? Eu acho que tem alguns tipos de termogênico no mercado, né? Tem uma variação muito grande. Hoje as indústrias evoluíram muito. E tem os naturais também, que tem o gengibre, o próprio café, canela, enfim. Como nós falamos, né? Tem chás também, né? Chá verde, enfim. Nós falamos, né? Ele auxilia, não vai ser uma coisa que vai te... Não é um milagre, né? Não é um milagre, é um auxílio para um todo. E eu acho bacana que também, além desses termogênicos, né? Que tem o objetivo final disso, ajudar no emagrecimento, ok?
a gente também pode utilizar de outros suplementos que ajudam, acho que talvez no processo, talvez de trazer mais saciedade, de bater os macros, como a própria proteína, né? Acho que dependendo, por mais que o objetivo não é a perda de peso, mas ajuda bastante para bater macro sem ter que comer tanto volume também, vocês não acham? Exatamente. Gosto muito de trabalhar com a proteína no processo de emagrecimento. Por mais, muitas das vezes eu recebo questionamentos dos pacientes. Ué, mas a proteína não é para quem tá fazendo o exercício físico, quem tá fazendo academia? Mas a proteína não é, sabe? Tem muito mito ainda, muito tabu, que as pessoas ainda não entendem o que é a proteína. Aí eu explico, gente, não necessariamente. A proteína é como se fosse, vamos falar assim, um frango em pó. É a proteína que você vai consumir. Que a gente, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala ali de saciedade, a gente fala de um consumo um pouco menor de carboidrato. E a proteína em si, ela é um alimento que você precisa mais de um gasto maior para fazer a digestão desse alimento. Então, além de auxiliar na saciedade, ele vai auxiliar também no aumento desse gasto energético. Então, gosto muito de trabalhar com a proteína no processo de emagrecimento. Aí eu vejo alguns pacientes que, assim, modifica tudo, né? Não tem um consumo adequado de proteína e acaba migrando mais para carboidrato, uma quantidade mais, mesmo que em déficit calórico um pouco, às vezes, mas ali, mais de 50%, mais de 60% apenas de carboidrato. Emagrecimento não é só o déficit calórico. A gente precisa pensar num todo, na resistência insulínica, na composição corporal e várias outras questões. A gente dá para fazer esse manejo com a proteína, por exemplo. Às vezes eu gosto de utilizar 2 gramas por quilo de peso, 2,5 até 3, depende muito de cada paciente. É muito individual isso. Sim. E em relação, só complementando, em relação ao whey, a gente considera que ele, assim, às vezes a gente coloca ele por praticidade. No nosso dia a dia é mais fácil você incluir uma refeição líquida ali rapidamente do que fazer o consumo da proteína sólida mesmo ali de verdade. Mas se você conseguir bater os seus macros de proteína, a gente já falou disso em outros vídeos, se você conseguir bater isso com alimentação normal, não tem a necessidade da suplementação. Então é só para deixar claro que as pessoas acham que o whey é um suplemento que você tem que tomar porque você faz academia e não é o caso. Se você conseguir suprir as suas proteínas dentro da sua alimentação do dia a dia, não é necessário a inclusão do suplemento. Ele é um auxiliar, ele vai te ajudar em casos assim específicos, mas não é necessário você consumir ele para bater os seus macros de proteína. Isso, as pessoas têm que entender o conceito de suplemento. Suplemento, é para complementar, não é para você utilizar como... Eu acho que, na verdade, o suplemento, eu acho que até ele poderia ter sido mais claro, né? De um complemento do que suplementação, que é justamente um complemento caso você não consiga bater com comida. E uma coisa que eu acho também interessante, vocês concordam comigo, a evolução da indústria assim mesmo, né? Antigamente, assim, uns tempos atrás, a gente só tinha, sei lá, whey, que era relativamente caro, a comida. Acabou. Hoje em dia a gente tem no mercado, sei lá, tem mix de proteína, que é a proteína da carne, whey com soja, tem proteína, tem vários. Tem da carne. Tem vários tipos. Então a gente tem o concentrado, tem um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de gordura. A gente tem o isolado, que é mais voltado ali para proteína, os 90% em si de proteína. Tem hidrolisado, que é mais quebrado, a absorção um pouco mais rápida. Então, tem vários tipos. Tem o de soja, tem de ervilha, tem de arroz, para quem, de repente, tem uma intolerância ali, ou para quem é vegano, né? E até falando do whey, né? Foi uma dica, mas eu acho que é até legal, de fato, a gente ter uma pauta ou algumas pautas falando disso, porque eu vejo que muita gente tem dúvida, que fala, putz, eu vou comprar o whey isolado porque ele é mais caro, então é bom. Na verdade, não é que é bom, é porque ele é mais caro de ser feito para poder isolar, que é geralmente indicado para quem fez bariátrica, tal. O 100% whey já resolve, né? Se é bom pro começo, né? Tá, assim, não precisa inventar muita moda, que tem muita gente que fala, isso aqui tem um pouquinho de carbo, é ruim. Não. Tem 3, 4 gramas de carboidrato, assim, no todo não vai mudar, entendeu? Que a galera não tem muita noção, né, Rony? Desde que esteja lá dentro do planejamento, você sabe o que tá fazendo,
Exatamente. Isolado é mais voltado para quem realmente, de fato, tem algumas restrições, tolerância, bariátrica, enfim. E para a indústria fazer muito mais caro, por isso que ele é mais caro, não quer dizer que ele é É melhor. porque nós temos muitas opções hoje, felizmente, de whey no mercado. Então é bom você só verificar se dentro do seu plano alimentar, se dentro da sua rotina é interessante ou não. A quantidade geralmente de carbo é bem baixa. Não vai fazer tanta diferença assim na sua dieta, é um pouco mais em conta. Então, às vezes, vale a pena você não comprar o isolado, sim o concentrado, que é mais específico. Exatamente. E para a gente poder fechar aqui, o último tópico, eu acho que é legal também tomar um pouquinho de cuidado, né, Rose? Tem gente que sai tomando suplemento à torta à direita e dependendo, nem precisa suplementar alguma coisa, aí dependendo do corpo não absorve ou até também pode fazer o mal, né? Exatamente. Os excessos não é interessante. Tem que saber realmente, de fato, o que você está fazendo ali, né? Procurar um profissional para entender o que você pode consumir e não pode consumir. No caso, por exemplo, do termogênico que a gente citou no começo, às vezes você toma ele por um período muito longo, 1 mês completo, 2 meses, daí o corpo nem vai mais tendo o resultado que você esmera da cafeína, você vai se tornando, já não consegue mais ter a absorção que a gente precisa. Então, é bom verificar a necessidade e a quantidade que você está tomando, porque às vezes não é preciso tomar por tanto tempo um termogênico, por tanto tempo um whey ou um pré-treino, enfim. E aí, para quem está entrando e quer consumir, tem que tomar muito cuidado, verificar se tem sensibilidade à cafeína. Eu digo por experiência própria que eu tenho sensibilidade. Antes de entrar no ramo da nutrição, eu tive uma experiência muito ruim com uma cápsula de cafeína, porque eu não tenho, de fato, costume de consumir. Então, eu tenho muita sensibilidade. Na época, eu estava com um processo de ansiedade muito acentuado. Então, tudo isso impactou. É sempre importante buscar a ajuda de um profissional para ver se realmente, de fato, tem a necessidade de consumir ou não. E acho que para a gente poder fechar isso, ele é importante, que tem gente que, como a Rose trouxe, né? O treino à noite, ele não dorme tão bem, e aí tá empolgado, que quer performar bem, toma pré-treino, sei lá, 8 da noite, vai treinar, depois não consegue nem dormir. Não recupera o músculo, né? Não acontece nada, aí tá, né? Dando... Indo contra o que você pretende, que é a sua evolução. E se a gente não tiver essa recuperação, tanto mental e muscular, também a gente não vai conseguir, né, nem emagrecer, nem crescer, enfim, tem toda essa questão, né, Rose? É isso mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Tá. É isso. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, né? Suplementos para emagrecer. A gente quis dar um overview sem querer explicar exatamente o AU. Acho que deu para ter um pouco de noção aí. Tá isso? Se puder fazer nosso fechamento. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso. Até a próxima. Valeu.